Fala meus amores, JP Biologia Born aqui na área, dessa vez para falar sobre gimnospermas, tá? Gimnospermas, que é o próximo passo evolutivo após as pteridófitas no reino plantário, beleza? As gimnospermas, pessoal, para a gente começar a estudar gimnospermas, mas não só gimnospermas, quanto também angiospermas, a gente precisa saber algumas nomenclaturas. Primeiro de tudo, as gimnospermas, elas são espermatófitas. O que é isso? Ser espermatófita, tá? É produzir sementes. Então, as gimnospermas são plantas espermatófitas, ou seja, são plantas produtoras de sementes, beleza? Esse termo é somente utilizado para plantas que produzem sementes, tá? As gimnospermas também são traqueófitas, são cormófitas também, certo? E nelas, o aparelho reprodutor, ele é evidente. Nas gimnospermas, o aparelho reprodutor é visível, tá? Por esse fato, elas não são classificadas como criptógamas. Criptógamas são plantas que apresentam um aparelho reprodutor escondido, não evidente. Já as gimnospermas, elas não são criptógamas, pois o aparelho reprodutor ele é extremamente visível e evidente. Por esse fato, elas são classificadas como fanerógamas. Plantas fanerógamas são aquelas que apresentam um aparelho reprodutor evidente. Beleza? Tá vendo só? Elas também são metagênicas, tem alternância de gerações, tá? E o gametófito, pessoal, ele pode ser de dois tipos, tá? Dois sexos diferentes. Tem o gametófito, né, que é um megaprótalo, que é do sexo feminino, e tem um gametófito que é um microprótalo, que é do sexo masculino, tá certo? Aí, né, nós temos aqui, necessariamente, tá, os gametófitos masculino e feminino, que eu vou falar deles mais pra frente para vocês, tá? Tem aqui grão de pólen, mas nas gimnospermas o grão de pólen não é o gametófito, tá? Não é, apesar de ter aqui grão de pólen, não tem nada a ver, beleza? Mas pra frente eu explico isso daí. Aí vejam só, um outro termo que é utilizado com relação às gimnospermas é o fato de elas serem sinfonógamas. Elas apresentarem uma sinfonogamia. O que é uma planta sinfonógama? Galera, plantas vegetais sinfonógamos são aqueles capazes de produzir esporos. Esporos não, perdão. São capazes de produzir grãos de pólen, tá? E por consequência, por produzir grãos de pólen, eles também produzem tubos polínicos. Beleza? Então, vegetais sinfonógamos, plantas sinfonógamas, a sinfonogamia representa necessariamente vegetais capazes de produzir grãos de pólen, em que os grãos de pólen são pequenas partículas capazes de transportar o gameta masculino. Ou seja, se é o grão de pólen que transporta o gameta masculino, significa dizer que o gameta masculino não precisa de flagelo, não precisa de um meio aquoso para se locomover. Então, plantas que produzem grãos de pólen, os pólens são levados por meio de agentes polinizadores, como o próprio vento, por exemplo. O vento ele pode levar os grãos de pólen de uma planta a outra para polinizar uma outra planta. Beleza? Então, se existe a participação de agentes polinizadores, tá? Em que não necessariamente precisa da água para que o gameta masculino se locomova até o gameta feminino, significa dizer que essas plantas, as gimnospermas, a partir delas há uma independência da água para que o gameta masculino consiga se locomover. Então o gameta masculino não precisa mais da água aqui nas gimnospermas, pois nas gimnospermas há grãos de pólen que vão servir como verdadeiros carrinhos, veículos de transporte, para que o gameta masculino se locomova até o gameta feminino. Beleza?
Então, pessoal, né, nas gimnospermas, graças à sinfonogamia, graças à presença de grãos de pólen, de tubo polínico necessariamente, as gimnospermas são independentes da água. Beleza? As pteridófitas e briófitas são dependentes da água porque o gameta ele é flagelado e se locomove por batimento flagelar. Então se locomove em meio aquoso. Aqui não tem isso. Nas gimnospermas tem um grão de pólen que vai transportar o gameta. Entenda o grão de pólen que vai transportar o gameta. Para que ter flagelo? Para que ter um meio aquoso com um gameta flagelado? Não tem necessidade, tá? Aí só uma observação. Nas gimnospermas, né, a principal forma de transporte dos grãos de pólen, a principal forma de polinização se dá através do vento. Então o vento é o principal agente polinizador nas gimnospermas. Aí vejam só, com relação aqui à fase esporofítica. Pessoal, a fase esporofítica nesses vegetais é a fase mais duradoura também, assim como ocorre nas pteridófitas, tá? A reprodução ela é independente da água. E nessas plantas, pessoal, nesses vegetais, há folhas adaptadas para a reprodução. Beleza? Como eu falei para vocês, nessas plantas há órgãos reprodutores evidentes, que são os estróbilos. E nos estróbilos tem várias folhas adaptadas para a reprodução. Então, o que é de fato o estróbilo? O estróbilo é um conjunto de folhas que são adaptadas, voltadas para a reprodução. Essas folhas adaptadas para a reprodução são chamadas necessariamente de esporófilos ou esporófilos. Caso essa folha voltada para a reprodução seja do sexo feminino, nós temos um megasporófilo ou megasporofilo, tá? Caso essa folha adaptada para a reprodução apresente gametas, né, seja voltada para a reprodução masculina, ela é chamada de microsporofilo ou microsporófilo. Beleza? Então, se essa folha reprodutiva for do sexo feminino, ela é um megasporofilo. Se essa folha, né, reprodutiva for do sexo masculino, ela é um microsporofilo, ou microsporófilo. Mais uma vez, né, o acento agudo ele varia muito, tá, nessa nomenclatura aqui. Nos vegetais tem uma variação muito grande em termos de nomenclatura, posição do acento e tal. Alguns materiais trazem com acento, outros não trazem com acento, enfim. Então sintam-se livres para falar, para chamar de microsporófilo ou microsporofilo. Beleza? Aí aqui, ó, nós temos alguns representantes das gimnospermas. Tem a Cica revoluta, que é essa planta que parece uma palmeira aqui, que está muito prevalente nos jardins dos prédios aqui da orla de Maceió, por exemplo. Tem aqui, ó, os pinos, que são os pinheiros. E tem as plantas do gênero Gnetum, né? Como a Gnetum gnemo, né? Que é também uma gimnosperma, tá? Então as coniferófitas, como os pinheiros do gênero Pinus, tá? São todas gimnospermas, beleza? Aqui tem um exemplo de uma espécie de pinheiro, né? Que é o Pinus heldrich, né? Que é uma espécie de pinheiro necessariamente, tá? Aí vejam só, pessoal. Aqui nós temos os estróbilos. Estróbilo masculino e estróbilo feminino, tá? Olha só que interessante. Esse estróbilo feminino... Olha o estróbilo feminino aqui. Deixa eu botar de outra cor essa setinha. Pronto. O estróbilo feminino é bem diferente do estróbilo masculino, ó. Estróbilo feminino, que é o megastróbilo. Estróbilo masculino, que é o microestróbilo. Aí, se vocês perceberem, nesse estróbilo feminino, no megastróbilo, tem vários talozinhos. Esses talozinhos são as folhas que são adaptadas para a reprodução, chamadas de megasporófilos ou megasporofilos, tá? E nesse microestróbilo, que é o estróbilo masculino, tem vários gominhos. Esses gominhos, parecem escamas também, são as folhas adaptadas para a reprodução. São os microsporofilos ou microsporófilos. Beleza?
Então nós temos aqui o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Aí pessoal, com relação à produção de esporos e ao microestróbilo, né, ao microsporófilo, né, a necessariamente... Desculpa aí, pessoal. Com relação necessariamente, né, à parte reprodutiva do aparelho reprodutor masculino, tá? Aqui, pessoal, nós temos um microestróbilo, estróbilo masculino, certo? Nesse microestróbilo, pessoal, nós temos necessariamente vários microsporófilos. Ó, cada talozinho desse aqui, deixa eu dar um zoom, cada talozinho desse aqui é um microsporófilo, ou microsporófilo, tanto faz, tá? Cada talozinho desse é um microsporófilo, tá certo? Agora o que acontece? Esses microsporófilos, os microsporófilos são, na verdade, folhas adaptadas para a reprodução, como eu já falei para vocês. Beleza? Aí vejam só, cada microsporófilo desse, cada folhinha dessa, cada talozinho desse estróbilo masculino, apresenta uma estrutura produtora de esporos, um microsporângio. Aí você pergunta, nossa, professor. Então, nesses estróbilos tem microsporófilos, em que dentro dos microsporófilos tem microsporângios, que produzem esporos. Então significa dizer que a planta adulta, o pinheiro, por exemplo, ele é o esporófito? É ele que produz esporos? Sim. O pinheiro, por exemplo, ele é o esporófito. É ele que produz esporos. Beleza? Então a fase esporofítica nesses vegetais é a fase do vegetal que é mais evidente. É que o vegetal é grande, é visível, né? Então a fase esporofítica é a fase do vegetal já grande. Pinheiro, por exemplo, é o esporófito. O pinheiro é o esporófito. A cica revoluta é o esporófito. O guineto-guinemo é o esporófito. Então a planta grande adulta é o esporófito. Ela é diploide e produz esporos. Em que nela vai ter o estróbilo. Se for do sexo masculino é microestróbilo, se for do sexo feminino é o megaestróbilo. Certo? E no microestróbilo, por exemplo, tem os microsporófilos. Não esquece, galera, o estróbilo é um conjunto de folhas adaptadas para a reprodução. O microestróbilo tem várias folhinhas adaptadas para a reprodução, chamadas de microsporófilos. Aí vejam só, cada microsporófilo desse tem um microsporângio, que é uma estrutura produtora de esporos. Então, em cada microsporófilo tem um microsporângio. Perceba, ó. Tem um microsporângio, certo? Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Nesses microsporângios existem células que vão dar origem aos esporos, tá? Não é o microsporângio que produz esporo, não é verdade? Não é o microsporângio que produz esporo masculino, que é o micrósporo, né? Então não tem um microsporângio aqui, não vai produzir esporos. Então esses esporos, eles precisam ser oriundos de um tipo de célula específica. Existe um tipo de célula específica dentro do microsporângio que vai servir para a produção do esporo. Beleza? Então, dentro do microsporângio tem uma célula específica que se diferencia em esporo. Essa célula específica que se diferencia em esporo, ela é chamada de célula-mãe de esporo ou de esporócito. Beleza? Nesse caso aqui, como nós temos um microsporângio, vai haver a produção de um micrósporo. Beleza? Então aqui, por exemplo, no microsporângio, a célula que vai dar origem ao micrósporo
é uma célula mãe de micrósporo ou microsporócito. É a mesma coisa, tá? Aí veja só, no microsporângio tem a célula mãe de micrósporo. Essa célula mãe de micrósporo, tá? Ela é diploide, tá? Assim como o esporófito ele é diploide, assim como o estróbilo, o esporofilo também, né? Então, essa célula mãe de micrósporo é diploide, beleza? O que é que vai acontecer? Essa célula mãe de micrósporo, que é diploide, ela vai realizar uma meiose. Então, essa célula mãe de micrósporo, que é diploide, realiza uma meiose, e ao realizar uma meiose, ela vai formar 4 esporos, 4 micrósporos. Então, a célula mãe de micrósporo realiza meiose, se diferenciando em 4 esporos, 4 micrósporos, beleza? Aí, pessoal, esses micrósporos, por sua vez, deixa eu diminuir o zoom aqui, vou aumentar o zoom, deixar assim. Esses micrósporos, por sua vez, pessoal, são esporos. Os micrósporos são esporos. Esses micrósporos que são esporos, eles vão germinar. E nessa germinação, eles vão realizar muitas mitoses, tá? E essas mitoses vão servir para produzir o grão de pólen, tá? Ou seja, o grão de pólen é formado a partir da germinação do esporo, do micrósporo, tá? E dentro desse grão de pólen vão ter 2 tipos de células específicas. A célula geradora e a célula de tubo polínico, tá? Essa célula de tubo polínico é ela que vai dar origem ao tubo polínico, que já já eu falo sobre ele. E essa célula geradora, ela vai dar origem aos gametas, que já já eu falo sobre isso, tá? Então, pessoal, quando o micrósporo germina, através de mitoses, vai haver a formação do grão de pólen, tá? Então, o grão de pólen é formado a partir da germinação do micrósporo, tá? E também vai haver a formação no interior do grão de pólen da célula de tubo polínico e da célula geradora também, tá? Além disso, pessoal, esses grãos de pólen, eles apresentam 2 expansões, tá? Que vão auxiliar na planagem do grão de pólen por meio do vento. Lembra? Falei para vocês, né, que a principal forma de dispersão de pólen por parte, necessariamente, das gimnospermas se dá pelo vento, né? Falei isso para vocês, se dá pelo vento. Galera, para que o grão de pólen seja disperso pelo vento, ele precisa apresentar uma estrutura que vá facilitar essa dispersão pelo vento, que são essas 2 expansões que se assemelham, né, a asas. Então a gente diz, né, que o grão de pólen ele é alado, digamos assim, tá? No caso das gimnospermas, beleza? Então não esquece. Deixa eu recapitular. Microestróbilo tem microsporófilos. Em cada microsporófilo desse tem um microsporângio. Esse microsporângio, dentro dele, vai ter uma célula mãe de micrósporo. Essa célula mãe de micrósporo vai realizar uma meiose, produzindo 4 micrósporos. Um micrósporo desse, através de mitoses, germina, formando o grão de pólen. E dentro do grão de pólen vai ter necessariamente uma célula de tubo polínico e uma célula geradora. A célula de tubo polínico forma o tubo polínico. A célula geradora forma os gametas masculinos, que eu já mostro como ocorre a formação desses gametas masculinos para vocês. Beleza?
Aí aqui nós temos um esquemazinho que mostra claramente isso, né? Aí o microestróbilo, né? Tem microsporófilo, nesse microsporófilo tem microsporângio. No microsporângio tem microsporócitos, ou célula-mãe de micrósporo, que vai realizar uma meiose, tá? Produzindo assim os micrósporos, 4. Cada micrósporo, né, germina, em que por mitose ocorre a formação dos grãos de pólen, tá? Em que no grão de pólen vai ter necessariamente a célula geradora e a célula do tubo polínico, tá? Então esse slide também resume bem o que eu acabei de falar para vocês, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos, né, a parte reprodutiva feminina das gimnospermas, tá? Aqui nós temos o estróbilo feminino, em que a gente vai analisar, tá, a formação do gameta feminino. Beleza? Aí vejam só, pessoal. Aqui nas gimnospermas, nós temos o estróbilo feminino. Esse estróbilo feminino é chamado de megastróbilo. Beleza? No megastróbilo tem várias folhas adaptadas para reprodução, chamadas de megasporófilos ou megasporofilos. Beleza? Aí vejam só. Em cada megasporófilo tem também um esporângio, tá? Tem um megasporângio. Então, em cada megasporófilo tem um megasporângio. É bem parecido com o que a gente viu anteriormente na produção de grãos de pólen, perdão, tá? Então, aqui nós temos uma situação de produção de gameta feminino, que é bem semelhante ao que nós vimos ali na produção dos grãos de pólen, né, nos slides anteriores, né? Tá? Então aqui nós temos um megastróbilo, que apresenta megasporófilos, e cada megasporófilo desse tem um megasporângio, tá? O que acontece? Esse megasporângio, pessoal, ele também é chamado de óvulo. Então, o óvulo é o megasporângio, tá? É a estrutura produtora de esporos. Então, o óvulo, né, que é o megasporângio, tá? Ele vai servir para produzir esporos. Dentro desse óvulo, dentro desse megasporângio, vai ter, galera, necessariamente a célula mãe de megásporos. Beleza? Então, dentro do megasporângio, dentro do óvulo, nós temos a célula mãe de megásporos, que é diploide, tá? Essa célula mãe de megásporos, ou megasporócitos, ela vai realizar uma meiose. Ao realizar uma meiose, ela vai se diferenciar em 4 esporos. 4 megásporos, que são esporos femininos, tá? Então, a célula mãe de megásporos, ao realizar a meiose, se diferencia em 4 megásporos. Só que, galera, desses 4, somente um vai vingar. Os outros 3 se degeneram, tá? Então, a célula mãe de megásporos realiza meiose, produzindo 4 megásporos. Só que desses 4, 3 degeneram e só um vai vingar. Esse megásporo, por sua vez, ele vai ser o megásporo funcional, o que sobrou. E é ele que vai germinar, em que através de meiose vai haver a formação de uma estrutura, que nessa estrutura vai ter o aparelho produtor de gametas femininos, ou seja, o aparelho reprodutor feminino. Então, esse megásporo funcional, tá? O megásporo que sobrou, que é o megásporo funcional, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai germinar, tá? E ele germina dentro do óvulo, tá? Então, ele vai germinar, esse megásporo funcional, ele vai germinar, em que através de várias mitoses, ao germinar, vai formar uma estrutura chamada de saco embrionário, ou simplesmente megaprótalo, tá? Então, o megásporo, quando germina, forma o saco embrionário ou megaprótalo.
Beleza? E é dentro desse saco embrionário, é dentro desse megaprótalo que há necessariamente a estrutura produtora de gametas femininos. Ou seja, é dentro desse saco embrionário que há o arquegônio, que vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. Beleza? Então, pessoal, é dentro desse saco embrionário, desse megaprótalo, que vai ter necessariamente o arquegônio, os arquegônios, em que esses arquegônios vão produzir a oosfera, tá? Que vai ser o gameta feminino necessariamente. Beleza? Então, eu vou repetir aqui para vocês. Ó, megastróbilo tem megasporófilos, megasporofilos. Dentro de cada megasporófilo, tem o megasporângio, ou óvulo, que é a estrutura produtora de esporos. Nesse megasporângio, tá, vai ter a célula-mãe de megásporos. Essa célula-mãe de megásporos realiza meiose e forma 4 megásporos. Desses 4 megásporos, 3 se degeneram, sobra apenas um megásporo funcional. Esse megásporo funcional germina, em que através de sucessivas mitoses, ele vai formar uma estrutura chamada de saco embrionário, ou megaprótalo. Então, a partir da germinação desse megásporo, forma-se o saco embrionário, em que dentro dele vai ter o arquegônio, que é a estrutura capaz de produzir o gameta feminino, que é a oosfera. Beleza? Então é assim que ocorre a produção da oosfera, tá? Então, vejam só, aqui nós temos um slide que resume tudo isso, ó, megastróbilo, né, formando aí o megasporófilo, né, nele tem o megasporângio, que é o óvulo. No megasporângio tem os megasporócitos, ou células-mãe de megásporos, tá? Que realizam meiose, formando aí os megásporos. Os megásporos germinam, onde por mitose forma aí o saco embrionário, ou megaprótalo, e que dentro do megaprótalo, né, vão ter vários arquegônios, em que os arquegônios vão dar origem às oosferas, a oosfera que é o gameta feminino necessariamente, tá? Aí só uma observação. Esse esporófilo, né, esse megasporófilo, tá? O megasporófilo, o megasporofilo, que é a folhinha, né, adaptada para a reprodução, presente no megastróbilo. Esse megasporófilo, dentro dele, tem um megasporângio, lembra? Que também é chamado de óvulo, tá? Pelo simples fato de que dentro do megasporófilo vai ter o óvulo, esse megasporófilo também é chamado de escama ovulífera. Então a escama ovulífera, tá, é um megasporófilo, beleza? Que dentro dele vai ter o óvulo, que é o megasporângio, que produz esporos, certo? E aqui, pessoal, nós temos, né, um slide que mostra como ocorre necessariamente, tá, a fecundação, tá? Não está mostrando, né, claramente mesmo, mas eu vou explicar para vocês isso daqui. Galera, aqui nós temos, deixa eu ajeitar aqui. Aqui nós temos necessariamente, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui nós temos um megasporângio. Aqui, parte de cima, essa estrutura de cima, aqui em cima, ó. Aqui nós temos um megasporângio, que é o óvulo, tá? Estrutura produtora de esporos. O que é que vai acontecer? Não é um megasporângio em que, através da célula-mãe de megásporos, forma necessariamente o saco embrionário, não é? Não é através do megasporângio que vai haver a formação dos esporos. Esses esporos vão germinar e vão gerar o saco embrionário. Então não é dentro do óvulo, dentro do megasporângio, que ocorre a formação do saco embrionário.
né? Ó, nós temos aqui o megasporângio, que representa o óvulo necessariamente, tá? Que produz esporos. Esses esporos são produzidos dentro do óvulo, dentro do megasporângio, germinam dentro dele. E lembra, quando o esporo, o megásporo, germina, ele vai dar origem ao saco embrionário, tá? Então, pessoal, se o óvulo, o megásporo, forma os esporos femininos, né? Se o óvulo, o megasporângio, perdão, forma os megásporos, que são os esporos femininos, dentro dele, ó, o megasporângio forma dentro dele os megásporos, que são os esporos femininos, tá? Esses esporos femininos, esses megásporos, germinam dentro do megasporângio, que é o óvulo. E ao germinar dentro desse óvulo, dentro desse megasporângio, vai dar origem ao saco embrionário, que é o megaprótalo. Ou seja, galera, dentro do óvulo tem o saco embrionário, que foi formado a partir dos megasporângios, ou do megásporo, perdão. Ó, deixa eu repetir. Ou seja, dentro do óvulo tem o megásporo, que germinou e deu origem aí ao saco embrionário. Então, o saco embrionário está dentro do óvulo, está dentro do megasporângio. Beleza? Aí, ó, esse saco embrionário não é dentro dele que tem um arquegônio, não é dentro dele que tem necessariamente o aparelho produtor de gametas femininos. Então, é dentro do saco embrionário que vai haver a produção de oosfera, do gameta feminino. Tá certo? Então, vejam só, ó, é dentro do óvulo que vai haver a formação do esporo, do megásporo. Quando esse megásporo germina, forma o saco embrionário. Então, é dentro do óvulo que vai estar o saco embrionário. E é dentro do saco embrionário, através do arquegônio, dos arquegônios, que ocorre a produção da oosfera, que é o gameta feminino. Beleza? Então, a oosfera está dentro do saco embrionário e esse saco embrionário está dentro do óvulo. Beleza? Massa? Então, o saco embrionário está dentro do óvulo. Tá bom? Aí, ó, esse óvulo não é um megasporângio? Não é? E esse megasporângio não está dentro do megasporofilo? E o megasporofilo não faz parte do megastróbilo? Não é verdade? Então a sequência é a seguinte: megastróbilo apresenta vários megasporófilos. No megasporófilo tem um megasporângio dentro dele, que é o óvulo. Dentro do óvulo vai ter o saco embrionário e dentro do saco embrionário vai ter os arquegônios, que vão produzir as oosferas. Beleza? Aí vejam só. Aqui, pessoal, tem mostrando aqui, ó. Isso aqui é o saco embrionário. Tá? Isso aqui, ó, são necessariamente os arquegônios que vão produzir as oosferas. Massa? Aí, pessoal, galera. Nesse óvulo, envolvendo esse óvulo, tem um tegumento, que é uma casquinha, como se fosse uma casquinha, tá? Esse tegumento, ele apresenta uma pequena abertura, chamada de micrópila, essa aberturazinha aqui, tá? Para que vai servir essa abertura? Qual a função dessa micrópila necessariamente? Qual o objetivo dessa abertura? É a pergunta que a gente faz. E galera, é o seguinte, a oosfera, que é o gameta feminino, ela precisa ser fecundada, certo? E ela precisa ser fecundada pelo gameta masculino, certo? E galera, essa abertura, essa micrópila, vai servir necessariamente para que o gameta masculino
seja inserido dentro do saco embrionário, para que ele consiga encontrar e fecundar a oosfera. Então essa micrópila é um canal, é uma abertura que vai servir para que haja a inserção do gameta masculino lá no saco embrionário. Então o gameta masculino vai entrar aqui por essa micrópila, vai ser introduzido aqui e vai chegar até o saco embrionário para fecundar a oosfera. Beleza? Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: como isso é feito? Como é que o gameta masculino chega até esse saco embrionário para fecundar a oosfera? É a pergunta que a gente faz. Certo? Aí vejam só. O grão de pólen, nele vai ter necessariamente a célula de tubo polínico, tá? E a célula geradora. A célula geradora, quando ela se divide, ela dá origem aos núcleos espermáticos, ou células espermáticas, que são os gametas masculinos. Nesse caso, o gameta masculino não é chamado de anterozóide, não é flagelado. Como é que o gameta masculino aqui nas gimnospermas vai ser chamado de anterozóide, se nem flagelado ele é? Não é verdade? Então aqui, ó, é dentro do grão de pólen, tá? É no grão de pólen que ocorre necessariamente a formação dos gametas masculinos. Não é exatamente dentro do grão de pólen mesmo, já falo sobre isso. Mas é através dessas células geradoras que estão no grão de pólen que vai haver a formação dos núcleos espermáticos. Beleza? Aí vejam só. E existe uma outra célula chamada de célula do tubo polínico. O que é a célula do tubo polínico, galera? Essa célula de tubo polínico, ela vai começar a se diferenciar. E quando ela se diferencia, ela forma um tubo, em que esse tubo vai servir de canal para que o gameta masculino chegue até o gameta feminino. Então, quando, por exemplo, ó, então, quando o grão de pólen ele é depositado aqui nessa região da micrópila, esse grão de pólen vai começar a produzir o tubo polínico. Esse tubo polínico, pessoal, ele é produzido a partir das células de tubo polínico. Então, no grão de pólen vai ter célula de tubo polínico que, quando se prolifera, forma um tubo, chamado de tubo polínico. E qual é a bexiga da função do tubo polínico? Simples. Conduzir o gameta masculino até a oosfera. Galera, olha para isso, ó. Olha isso. O grão de pólen foi depositado aqui na micrópila e começou a haver a formação do tubo polínico, ó. O tubo polínico começou a se formar. Esse tubo polínico vai servir de canal, vai servir de túnel, para que os gametas masculinos migrem até o interior do saco embrionário. Quando o gameta masculino chega no interior do saco embrionário, ele vai fecundar a oosfera. Beleza? Então, pessoal, né, aqui nós temos um grão de pólen, que quando o grão de pólen é depositado sobre a micrópila, ocorre a formação do tubo polínico entrando nessa micrópila. Quando esse tubo polínico ele entra através dessa micrópila e chega até o saco embrionário, o gameta masculino ele é transportado por meio desse tubo polínico até o interior do saco embrionário. E esse gameta masculino, ele simplesmente vai fecundar a oosfera. Beleza? Algumas observações para vocês. Primeiro de tudo, lembra que eu falei para vocês que, né, a célula geradora, tá? Ela vai se diferenciar
em gametas masculinos. Lembra? Falei que a célula geradora vai se diferenciar em núcleos espermáticos. Essa diferenciação em núcleo espermático ocorre após a formação do tubo polínico. Então, primeiro o tubo polínico é formado, depois a célula geradora migra para o tubo polínico e é dentro do tubo polínico que ocorre a diferenciação de célula geradora em necessariamente núcleo espermático, em gameta masculino. Então a célula geradora se diferencia em núcleo espermático, em gameta masculino, dentro do tubo polínico. No tubo polínico. Tá? E pelo simples fato de que o gameta masculino é formado dentro do tubo polínico, o gametófito das gimnospermas, o gametófito masculino das gimnospermas é considerado o tubo polínico. Galera, o que é o gametófito? O gametófito, né, é a fase da vida do vegetal capaz, né, é a estrutura do vegetal, é a fase de vida do vegetal, é a geração do vegetal capaz de produzir gametas. Beleza? E aqui, pessoal, é dentro do tubo polínico que está havendo a produção dos gametas. É dentro do tubo polínico, pessoal, que a célula geradora está se diferenciando em núcleos espermáticos, em gametas masculinos. Então, pessoal, nas gimnospermas, o gametófito maduro mesmo é considerado, o que é considerado como gametófito mesmo, é o tubo polínico. Então, nas gimnospermas, o tubo polínico é que é o gametófito. Tá? Beleza? No caso, gametófito masculino. Beleza? O gametófito masculino também pode ser chamado de microprótalo. Tá? Então, galera, é o tubo polínico que é o microprótalo nas gimnospermas. Beleza? Com relação ao gametófito feminino. O gametófito feminino nas gimnospermas é o saco embrionário. Galera, olha o saco embrionário aqui, ó, com os seus arquegônios no interior produzindo as oosferas. Então, pessoal, o saco embrionário é que é considerado o megaprótalo, que é o gametófito feminino, nas gimnospermas. Beleza? Aí uma outra informação bastante importante. Pessoal, o saco embrionário não tem só um arquegônio, tem mais de um arquegônio, tem vários arquegônios. Por esse fato, muitas oosferas são produzidas. Então o que acontece? A quantidade de embriões, de zigotos, que são formados no interior desse saco embrionário, vai depender da quantidade de núcleos espermáticos que são liberados lá dentro. Então, pelo simples fato, por exemplo, de ter várias oosferas, se tiver vários núcleos espermáticos, tá certo, sendo liberados lá dentro, tá certo, por meio do tubo polínico, obviamente vai haver a formação de vários embriões. Então, nós temos várias oosferas dentro do saco embrionário que podem ser fecundadas por vários núcleos espermáticos, formando assim vários embriões. Beleza? Aí, o que é que vai acontecer, galera? Dentro desse saco embrionário vai ter vários embriões. Só que, pessoal, somente um embrião vai vingar perante todos esses, né, esses embriões que foram formados dentro do saco embrionário. Só um embrião vai vingar. Só um. Beleza? Somente um. Tá? Aí vejam só, né? Então aqui nós temos toda a informação que eu passei para vocês agora há pouco. Então aqui nós temos o ciclo das gimnospermas. Antes de falar desse ciclo mesmo, tá? Que nesse ciclo já tem coisas que eu acabei de falar para vocês. Antes de falar desse ciclo mesmo,
eu queria lembrar para vocês que as gimnospermas, elas são espermatófitas. Ou seja, as gimnospermas apresentam semente. Tá? E onde é que essa semente é formada? Cadê a semente? Galera, a semente é uma estrutura em que dentro dela vai ter um embrião. Tá? Aí vejam só. O que foi que eu falei para vocês? Falei para vocês o seguinte. Que dentro do óvulo vai ter o saco embrionário, em que esse saco embrionário, pessoal, necessariamente vai produzir a oosfera, né, o gameta feminino. Aí o gameta masculino entra nesse saco embrionário por meio do tubo polínico, fecunda a oosfera, certo? Então o gameta masculino fecunda a oosfera dentro do saco embrionário, tá? Aí quando o gameta masculino fecunda a oosfera, vai formar o embrião, tá? E galera, esse embrião vai começar a se desenvolver, e não somente ele. O óvulo também vai começar a se desenvolver e a se diferenciar. Lembra, o embrião é formado dentro do saco embrionário. E o saco embrionário está dentro do óvulo. Então, pessoal, o embrião vai estar dentro do saco embrionário que está dentro do óvulo. E a gente acabou de ver, eu acabei de falar para vocês que a semente é uma estrutura e que dentro dela tem um embrião. Ou seja, galera, a partir do óvulo é que há a formação da semente. Em que dentro do óvulo nós temos o embrião, tá? Então o embrião, ele é formado dentro do saco embrionário e dentro do óvulo por consequência. Por consequência, tá? O saco embrionário mais o óvulo vão formar a semente, em que dentro vai ter o embrião. Então o que é a semente? É o óvulo, com o saco embrionário dentro, né? E também o embrião, tá? Então, quando ocorre a fecundação da oosfera por parte do núcleo espermático, do gameta masculino, ocorre a formação do embrião e a diferenciação do saco embrionário do óvulo, formando assim a semente. Beleza? Aí vejam só, aqui nós temos um ciclo de uma gimnosperma, tá? Nós temos aqui uma gimnosperma, certo? E tem o estróbilo masculino, ó, o microestróbilo, o estróbilo feminino, o megastróbilo. Estróbilo masculino vai produzir esporos, ó, os esporos sendo formados, os esporos germinam, formando aí o grão de pólen. Já no estróbilo feminino, né, vai ter aí a formação necessariamente do saco embrionário, tá? Em que aqui nós temos, ó, célula mãe de megásporo, vai formar os esporos, que vão dar origem aqui, ó, ao saco embrionário, tá? O que é que vai acontecer? Esse grão de pólen vai chegar aqui nesse óvulo, tá? E vai haver a formação aí do tubo polínico através do grão de pólen. O tubo polínico vai entrar aí, né? Através dessa micrópila no óvulo e vai chegar até o saco embrionário, como a gente já viu anteriormente. Beleza? Esse tubo polínico vai levar necessariamente com ele os gametas masculinos, né, os núcleos espermáticos, que vão fecundar a oosfera. Em fecundando a oosfera, vai haver a formação desse embrião aqui, em que o embrião está dentro da semente, ó. Com a semente aqui. Beleza? Em que essa semente, quando cai no solo, germina, formando uma nova planta, um novo esporófito. Tá? Que vai se desenvolver e formar um esporófito adulto, nesse caso, esse pinheiro aqui. Então aqui está resumindo necessariamente tudo que a gente falou no slide anterior, tá? Só que de maneira mais visual, certo? Deixa eu apagar aqui, para a gente dar continuidade. E aqui, pessoal, nós temos necessariamente uma semente de gimnosperma. Galera, a semente da gimnosperma apresenta uma casca chamada de tegumento.
tegumento tem duas camadas, tem a camada chamada de testa e tegmen, né? Ou tagma, enfim, depende da nomenclatura, depende do material do ensino médio. Então nós temos um tegumento que tem duas camadas, que é o tegmen, né? O tagma, e a testa, são duas camadas. Internamente, nessa semente, nós temos o nucelo, tá? Nós temos o endosperma. O nucelo tem função de proteção. Endosperma tem função de nutrição. E mais internamente nós temos o embrião se formando, a plantinha, tá? Aí, galera, uma informação muito interessante que eu preciso falar para vocês. Tegmento é diploide, o embrião é diploide, nucelo é diploide. Contudo, o endosperma é o tecido que vai nutrir o embrião, é a reserva nutritiva, para falar a verdade, do embrião, dentro da semente, né? Nos animais, não tem o vitelo? O endosperma é como se fosse o vitelo, tá? Que vai nutrir o embrião. Esse endosperma, pessoal, ele é haploide nas gimnospermas. Então, nas gimnospermas, o endosperma ele é haploide, ele é N, tá? Beleza? Essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque nas angiospermas, a ploidia do endosperma é diferente. Então, vocês vão precisar saber disso daí, tá? Então, o endosperma é o tecido nutritivo, é a substância de nutrição do embrião, que está dentro da semente, tá certo? E vai ser haploide aqui no caso das gimnospermas, beleza? Então, pessoal, com relação às gimnospermas, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi uma aula um pouco mais aprofundada, tá? Sobre gimnospermas, beleza? Quero muito agradecer a sua presença aqui, que está assistindo essa aula agora nesse exato momento. Um beijão, tchau, tchau, e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.